Bem, pessoal, vamos de BTC na manhã dessa segunda-feira, 12 de setembro. Agora na Espanha, meio-dia e 10, no Brasil, 7h10 da manhã. Gente, vocês vejam que a BTC está tentando se livrar aqui da nuvem de Shimoku no diário. O corpo real desse candle está tentando avançar para dentro da nuvem. O pavio já avançou, travou exatamente na aresta superior da nossa cunha triangular. Ainda não é um Morobuzu que a gente desenhou hoje, é mais um candle comprador. Ele precisaria avançar por 2 quadrantes para verdadeiramente se caracterizar como um Morobuzu, sendo que a principal característica de um Morobuzu é que ele sempre traz os irmãozinhos, são esses candles com corpos reais mais extensos, avançando para mais de um quadrante. Os corpos reais desses últimos 3 candles aqui avançaram por no máximo um quadrante e pouquinho. É preciso que eles avancem por 2 quadrantes para caracterizar um Morobuzu, e são os Morobuzus que vão levar a BTC em direção a essa camada congestional. Se a gente abrir um Morobuzu aqui para rasgar a nuvem de baixo para cima, avançar para um pouquinho acima de 23 mil dólares, aí a BTC só para no patamar de 30 mil dólares. No nosso gráfico das bandas de VWAP mensais, vocês vejam que o abraço que a banda de VWAP mensal do mês 6 de 2022, o abraço que ela deu na banda do mês 7, na banda do mês 8 e que está dando também na banda do mês 9, que está se desenhando sob os nossos olhos, vai redundar na criação, né, no desenho de um fundo que vai fazer com que a BTC estresse as uppers da nossa grade curvilínea de expansão logarítmica, promovendo um repeteco comportamental em relação ao grande abraço do mês 5 de 2021, que foi a banda de VWAP de maio de 2021, que abraçou a do mês 6 de 21, a do mês 7 foi abraçada também e acabou desenhando o fundo daquela história correcional de 2021 e levou a BTC para o all-time high, estressando as uppers da nossa grade. Essa sequência de abraços vai levar provavelmente a BTC a voltar a estressar as uppers da nossa grade curvilínea de expansão logarítmica exponencial. E no gráfico das VWAPs a gente está em vias de romper a aresta superior do nosso triângulo, e aí sim a BTC só vai parar nesse patamar aqui da VWAP anual, que se confunde com essa camada congestional aqui, exatamente como eu havia reportado há vários vídeos atrás. E no nosso gráfico intraday de 5 minutos, a BTC está um verdadeiro reloginho, ela estressa a lower, volta para a VWAP, esgarçou a upper, voltou para a VWAP, bateu na lower, voltou para a VWAP, esgarçou a upper, voltou para a VWAP, tá voltando, né? Agora tá em 22.113, provavelmente já ela vai bater 22 mil dólares, justamente porque ela tá um reloginho e absolutamente didática. Daqui a pouco eu vou ofertar os sinais, provavelmente vão fechar em pouco tempo. Ontem os 7 sinais ofertados fecharam em poucos minutos, justamente porque a BTC ontem estava um brutal reloginho e absolutamente didática com um padrão comportamental totalmente conformado com a banda de VWAP no intraday. E, gente, na seara fática, agora as marcas Prada, Cartier e Louis Vuitton vão identificar as suas respectivas mercadorias através da tecnologia blockchain. Na verdade, cada produto dessas marcas serão verdadeiras NFTs. É o novo normal. E a inteligência artificial vai alavancar a tecnologia blockchain. A imutabilidade dos dados obtidos através do registro em blockchain vai alavancar a inteligência artificial, que vai agora passar a se desenvolver num outro patamar, fora os oracles, que são os registros imutáveis de dados do mundo real dentro de verdadeiros catálogos blockchains, vão elevar a tecnologia da inteligência artificial para um outro patamar. E a França vai se tornar o primeiro país do mundo a testar uma moeda fiat digital, no caso o euro digital, baseado em blockchain. A filial francesa do Banco Central Europeu concluiu seu teste com a CBDC do Banco Central Europeu e agora vai partir para o teste real. É o novo normal, as CBDCs, que na minha leitura não vão tirar espaço dos criptoativos comuns, como BTC, TH, Polkadot, Kusama, justamente porque isso aqui vai ser um verdadeiro Big Brother
dos gastos financeiros particulares de pessoas e instituições privadas, justamente porque a blockchain do Banco Central Europeu, no caso, vai saber o destino de todos os euros digitais de quem for gastar via blockchain do Banco Central Europeu. Vai saber da cerveja gasta na esquina até a viagem ou o eventual investimento. Ou seja, os criptoativos comuns, ordinários, vão conviver com as CBDCs, que na verdade serão verdadeiros espiões dos estados soberanos. E na geopolítica e finanças internacionais, drones chineses cruzaram a linha mediana do Estreito de Taiwan pela primeira vez desde a visita de Nancy Pelosi em 1º de agosto. Desde a visita da presidente da Câmara Federal norte-americana a Taiwan, as forças militares chinesas passaram a não mais respeitar a mediana do canal do Estreito de Taiwan, que agora é reivindicado pela China como mar territorial chinês. E agora, na última segunda-feira, 45 aeronaves não tripuladas foram identificadas voando para além da mediana, ou seja, Pequim está se comportando como se o Estreito de Taiwan fosse efetivamente inteiro o seu mar territorial. É o novo normal pós-visita de Nancy Pelosi. E o recuo repentino da Rússia na Ucrânia poderia significar um ataque com armas nucleares táticas? Essa é uma reportagem muito interessante que está dando conta de que esse recuo russo na Ucrânia tem muito mais a ver com uma estratégia militar pré-concebida do que com eventual avanços das forças ucranianas. O fato é que o governo Joe Biden, injetando bilhões de dólares em insumos militares e recursos em favor das forças ucranianas e criando uma verdadeira guerra por procuração entre Estados Unidos e Rússia, tendo o palco, o teatro do território ucraniano como uma guerra fake, que na verdade é uma guerra entre Estados Unidos e Rússia, pode redundar em consequências agora que podem caminhar para respostas nucleares. Essa reportagem dá conta de que não faz muito sentido o que se desdobrou nesse final de semana com a recuperação de um vasto território pelas forças ucranianas e que isso pode ser um recuo tático para o uso de armas nucleares táticas. Vamos ver como isso vai se desdobrar. O Putin não costuma dar ponto sem nó. E a Suécia, com mais de 95% dos votos apurados, vai consolidando a extrema-direita como a nova força política em ascensão no maior país da região nórdica europeia. E partidos anti-imigração, por exemplo, participaram de uma grande frente de partidos de direita e parece que venceram as eleições. Ainda não foram apurados 100% dos votos, mas o fato é que a extrema-direita e as forças de direita têm ganho muito espaço na Europa. Inclusive na Itália agora as pesquisas dão conta de que o partido de direita Irmãos da Itália, cujas raízes remontam a movimentos pós-fascistas, lideram a coalizão de direita e parece indicar uma vitória esmagadora para as eleições italianas do próximo dia 25 de setembro. Ou seja, gente, não só a Itália, a Europa como um todo está vivendo o renascimento de forças ultranacionalistas e isso pode ser só mais uma pitada, mais um elemento para estressar a já complicada geopolítica internacional. E na minha leitura, o ABTC voltando para 22.000, exatamente como eu reportei aqui no gráfico intraday da banda de VWAP, agora ela vai dar um beijinho aqui na VWAP no patamar de 22 e vai ficar orbitando. E esse retorno da extrema-direita e movimentos ultranacionalistas na Europa é só mais uma pitada de tensão na já complicada geopolítica internacional. E na minha leitura, todo esse imbróglio geopolítico, financeiro e reset financeiro internacional que o Vladimir Putin está promovendo só vai turbinar esse pump espasmódico que a BTC deve desenhar em 5 ondas para voltar
a estressar esses patamares aqui, tá bom, pessoal? Daqui a pouco eu volto com ADA, XRP, Shiba Inu e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.